antes de mais nada, eu gostaria de reafirmar que você tem o direito de concordar ou discordar do conteúdo de meus vídeos, transmitindo seu pensamento através de seus comentários, que serão sempre bem-vindos, desde que eu faça dentro de uma postura ética, respeitando não somente a mim, mas todas as pessoas que irão ler os comentários. Já começando, a professora Janaína Pascoal, em um discurso inflamado na USP, fez referência à jararaca de Lula e disse que o grupo dela, junto com os demais brasileiros, iriam cortar as asas da cobra, porque aqui não era a República da Cobra. Apesar da eloquência e empolgação exagerada da mesma, que gerou inclusive diversos memes na internet, eu entendo como legítima a manifestação, especialmente destacando que ela estava exercendo o seu direito à liberdade de expressão. Você pode até achar estranha a forma com que ela fez isso, mas ela tem o direito de fazê-lo. Porém, uma coisa me chamou a atenção, que foi quando a advogada disse que estava defendendo pessoas que eram vítimas de perseguição política. Por meio de perseguições, por meio de processos montados, e eu sei do que eu estou falando, porque estou defendendo muito perseguido político! Daí, numa rápida pesquisa, eu descobri que um alegado perseguido político seria o promotor Douglas Kirchner, de quem ela era uma das patronas do processo. Então, eu fui buscar o alegado crime político e descobri que ele talvez não seja tão político assim. O promotor foi acusado de, por motivação religiosa, em 2014, sequestrar a esposa, consentir que ela tomasse uma surra de cipó da pastora evangélica Eunice Batista Picalunga, de bater nessa mesma esposa com cinto, além de promover o seu cárcere privado com restrições à alimentação e inclusive higiene pessoal. Um dos argumentos da senhora Janaína é que ele, o promotor, está sendo punido por ter acreditado. O que está acontecendo aqui é um julgamento da fé. Isso eu extraí do jornal O Estadão. Daí seria observada a questão de liberdade religiosa e não a lei Maria da Penha. Aliás, o processo de demissão ou exoneração do promotor está em fase de recurso, uma vez que ele foi condenado pelo Conselho Nacional do Ministério Público à perda do cargo. Eu espero honestamente que o senhor promotor tenha todos os seus direitos de defesa garantidos, para que se possa esclarecer se o mesmo praticou ou não as referidas violências e seja condenado ou inocentado diante das provas apresentadas. Olha, perseguição política normalmente ocorre quando o Estado viola os direitos civis de alguém por conta de posicionamentos políticos. Poderia-se entender que, como o promotor estaria tentando processar Lula, ocorresse uma falsa acusação de violência contra esse mesmo promotor, como aquela que motivou o isolamento do Assange, do Wikileaks, na Embaixada do Equador em Londres, porque os Estados Unidos estariam querendo extraditar a extradição do Assange lá para os Estados Unidos, ou seja, se imputaria um crime de estupro na Suécia, permitindo que ele fosse preso em Londres e como existe tratado de extradição entre Londres e Estados Unidos, por um crime indireto, ele seria extraditado lá para os Estados Unidos, mais ou menos assim. Não querendo fazer qualquer pré-julgamento, acredito que não se pode vincular uma coisa com a outra, ou seja, o delito supostamente cometido como perseguição política. Até mesmo porque esse delito, que está relacionado a crime comum, foi cometido em 2014, bem antes do oferecimento das denúncias contra o ex-presidente. Claro, é preciso
cuidado para não prejulgar. Estar atento às decisões numa época tão conturbada, que tudo isso seja bem transparente e respeite as normas. Mas também é preciso ter cuidado, porque se um crime foi praticado contra uma mulher, e se esses relatos estão bem provados, bem documentados, e a defesa usa a argumentação de alienação por conta de fé religiosa, a coisa começa a ficar grave e, ao meu ver, inaceitável. Pelo que eu saiba, até agora, não se pode invocar a religião para praticar crimes. Mas estudem o assunto, leiam, se informem e tragam o contraditório. E como sempre eu digo, no mais, pensamento bovino.